O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito. Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo? Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa. Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora. Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. Estou bem, querida. Não se preocupe. Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. A senhora não está sozinha, disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras. Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. Ele não pode continuar assim, murmurou Vitória. Isso não é normal. Helena suspirou. Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho. Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado.
Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável. O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. Você não faz nada direito. Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura. Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória, mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença, era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma, não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia.
Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá." Ele riu com desprezo. "Chá? Isso aqui parece casa de pobre." As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. "Arthur, fale com mais respeito." Ele lançou-lhe um olhar frio. "Você anda se metendo demais, Vitória." Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo. A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. "A senhora sempre deixa esse jardim lindo." Helena sorriu de leve. "As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas." Vitória entregou-lhe a xícara. "Mas a senhora não devia viver em silêncio." Helena suspirou. "É fácil falar, filha, mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída." Vitória olhou nos olhos dela. "Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites." Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. "Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem?" Ela forçou um sorriso. "Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa." Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. "Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro." Helena abaixou os olhos. "Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma", respondeu Vitória, segurando a mão dela. "E isso a senhora não pode permitir." À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. "Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido." As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança.
Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa. O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou.
Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós, respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários. E me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja a hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro.
Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se, precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou. Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. O que estavam cochichando hoje à tarde? Perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. Não sei do que fala, filho. Vitória manteve a calma. Apenas conversávamos sobre flores. Ele estreitou os olhos. Flores, murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo. Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. Se você estivesse aqui, Rogério, sussurrou com lágrimas nos olhos, talvez nosso filho fosse outro. Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim. Helena fechou os olhos. Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma. Vitória assentiu. É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado. Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Filho, não precisa me tratar assim. Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. Cale-se, mãe! Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. Chega, Arthur, isso não vai continuar. Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. Vai me enfrentar? Você? Vitória manteve o olhar firme. Vou, mais do que imagina. Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. Nem mais um passo, Arthur. Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia. Arthur arregalou os olhos. Você me gravou? Vitória não recuou. Gravei e não tenho medo de usar. O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. Basta, meu filho, você não vai mais me ferir. As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força.
Vitória correu até a sogra e a abraçou. Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha. Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente. As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos. O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria.
e no coração de Vitória a convicção de que havia cumprido sua missão. Mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo. Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes. Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão, porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma. O barulho do impacto foi tão forte que fez alguns clientes derrubarem talheres no chão. Lívia Campos, grávida de 7 meses, cambaleou para trás, levando as mãos imediatamente à barriga. O instinto materno falou mais alto que a dor. O filho do empresário mais rico da cidade, Vinícius Tavares, havia acabado de chutar a própria esposa em frente a dezenas de pessoas, dentro de um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. O silêncio que se espalhou pelo ambiente era quase sufocante. O piano, que antes preenchia o salão com música ambiente, parecia deslocado diante da brutalidade. A cada tecla tocada, o contraste se tornava mais cruel. O restaurante, normalmente palco de comemorações, agora se tornava cenário de horror. Lívia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava manter-se de pé. O salto baixo que usava não deu firmeza suficiente depois do golpe e quase caiu.
Sentiu o bebê mexer com força dentro dela, como se também reagisse à violência sofrida. Uma mistura de medo, dor e vergonha a paralisava diante de tantos olhares incrédulos. Enquanto isso, Vinícius ajeitava a manga do paletó com frieza. O olhar dele era gelado, indiferente, como se nada tivesse acontecido. "Sente-se e pare de fazer cena", murmurou com desprezo, mas alto o bastante para os mais próximos ouvirem. Não falava como marido, mas como dono. Aos 33 anos, herdeiro da maior construtora do país, Vinícius crescera cercado de privilégios. Sempre mandou, sempre foi obedecido. Não admitia ser contrariado, nem mesmo por quem carregava seu próprio filho. Lívia respirava com dificuldade. A dor física era intensa, mas a humilhação doía mais. Antes mesmo do chute, o jantar já havia sido marcado por provocações, críticas ao corpo de gestante, piadas cruéis sobre sua incapacidade de acompanhar compromissos sociais e comentários venenosos sobre ela envergonhar o sobrenome Tavares. Quando Lívia ousou responder que precisava cuidar da saúde porque sua médica havia alertado sobre risco de parto prematuro, Vinícius perdeu o controle. Não gritou, não bateu na mesa. Apenas levantou-se, girou levemente o corpo e desferiu o chute contra a perna dela, mirando perigosamente a barriga. Uma violência tão calculada quanto covarde. Os clientes do restaurante, advogados, empresários, casais comemorando aniversários, ficaram paralisados. Uns levaram a mão à boca, outros pegaram o celular para gravar. Era impossível acreditar que um homem, diante de tantas testemunhas, tivesse coragem de atacar a própria esposa grávida. Lívia inclinou-se para a frente, as mãos protegendo o ventre como um escudo humano. A respiração era curta, entrecortada de dor e pavor. Mas, no fundo dos olhos marejados, algo começava a nascer, uma chama de resistência. Ela ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo para sempre. Vinícius, em sua arrogância, não percebeu o que estava prestes a acontecer, porque naquela mesma noite alguém iria se levantar contra ele, e esse alguém era justamente a última pessoa que poderia imaginar, o chefe da cozinha do restaurante. Um homem que não apenas era ex-bope, mas também irmão da mulher que ele acabara de humilhar. Entre os garçons apavorados e os clientes incrédulos, uma figura se destacou. Atrás da porta de vidro que separava a cozinha do salão, o chefe do restaurante havia visto toda a cena. Leandro Campos, irmão mais velho de Lívia, observava com os olhos semicerrados, a mandíbula travada. Naquela noite, ele não era apenas o chefe responsável pelo funcionamento impecável da casa. Naquele instante, ele era o ex-bope que carregava no corpo e na mente as marcas de quem já tinha visto a pior face da violência. Mas nada, absolutamente nada, tinha preparado Leandro para testemunhar a própria irmã sendo chutada pelo marido diante de todos. Ele respirou fundo, tentando conter o impulso de atravessar o salão de imediato. O treinamento militar sempre o ensinara a agir com precisão, não com impulso. Mas ver Lívia arqueada, protegendo a barriga, quase desmoronando diante da arrogância de Vinícius, fazia cada segundo parecer insuportável. Muitos se perguntariam, como Vinícius, um homem de negócios tão influente, não sabia que o chefe daquele restaurante era justamente o irmão da esposa? A resposta era simples. Lívia havia construído aquela ponte em silêncio. Depois de casar-se, afastada dos holofotes da família Tavares, ela se agarrou ao irmão como porto seguro. E quando Leandro decidiu trocar o fuzil pela cozinha, ela foi uma das primeiras a apoiá-lo. Vinícius, porém, nunca se interessara pela história do restaurante. Para ele, cozinheiros eram apenas empregados que servem pratos. Não perderia tempo investigando quem estava por trás da cozinha. E foi justamente esse descaso que o colocou naquela armadilha do destino. Leandro deu alguns passos firmes pelo salão. Os clientes se afastavam à medida que reconheciam sua expressão, fria, focada, implacável.
Era o mesmo olhar que ele carregava nas operações do BOPE, quando o mínimo vacilo significava vida ou morte. Lívia ergueu os olhos marejados e encontrou os dele. No olhar do irmão, ela reconheceu o mesmo menino que, anos atrás, havia prometido que ninguém nunca encostaria a mão nela. Naquele momento, ela entendeu. A promessa ainda estava de pé. Lívia, disse Leandro em voz baixa, mas audível. Não era apenas uma pergunta se ela estava bem. Era uma afirmação de que ele estava ali. Vinícius recostou-se na cadeira, incomodado com a interrupção. Endireitou a postura e forçou um sorriso debochado. Ora, o cozinheiro resolveu dar opinião. Ironizou, atraindo olhares ainda mais indignados do público. Leandro manteve o silêncio por alguns segundos. Não precisava responder com palavras. Bastava o peso da presença. Bastava a tensão que enchia o ar. O salão inteiro podia sentir que algo estava prestes a explodir. O ex-BOPE não estava apenas diante de um milionário arrogante. Estava diante do homem que ousara transformar a vida de sua irmã em um palco de humilhação. E todos ali perceberam que, naquele momento, o restaurante havia deixado de ser um simples espaço de jantar. Estava prestes a se tornar um campo de batalha moral, e ninguém sabia até onde aquilo iria parar. O silêncio que pairava sobre o restaurante era cortado apenas pelo som distante das taças, tilintando em mãos trêmulas. Todos os olhares estavam fixos em um único ponto. Leandro e Vinícius, frente a frente. A respiração de Lívia era ofegante e o suor frio escorria pela sua testa. Vinícius, incomodado com a atenção repentina, ajeitou o paletó e soltou uma risada forçada. Não se preocupe, minha esposa está bem. Apenas emocionada demais com a gravidez, disse em voz alta, tentando retomar o controle da narrativa. Alguns clientes balançaram a cabeça em negação. Outros murmuraram em revolta. O tapa não, o chute ainda ecoava na memória de todos. Nenhuma justificativa apagaria a cena. Leandro deu mais um passo à frente. Não era apenas um irmão preocupado. Sua postura era a de um homem treinado para encarar ameaças sem piscar. Perguntei para ela. Respondeu, em tom baixo, mas carregado de autoridade. A frase simples teve o efeito de um soco. Lívia sentiu os olhos marejarem ainda mais. Pela primeira vez naquela noite, alguém a olhava como sujeito, não como objeto. Vinícius apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para frente. Ela não precisa responder. Eu sou o marido. O tom dele era frio, cortante, como quem estava acostumado a dar ordens. O coração de Lívia acelerou. A médica já havia alertado sobre os riscos do estresse, mas como manter a calma quando o homem que deveria protegê-la se transformava no maior perigo? O bebê mexia e cada movimento parecia um pedido silencioso por proteção. O que você fez não é coisa de marido, retrucou Leandro com firmeza. É covardia. Um burburinho percorreu o salão. Alguns clientes ergueram os celulares ainda mais alto, registrando cada detalhe. Já não era apenas um confronto familiar, era um espetáculo público de verdade versus poder. Vinícius riu, mas a veia pulsando em seu pescoço denunciava o nervosismo. Você não sabe com quem está falando. Os olhos dele faiscavam de ódio. Este restaurante pode fechar amanhã se eu quiser. Leandro respirou fundo, mantendo a calma de quem já ouvira muitas ameaças antes. Não é o restaurante que está em risco, Vinícius. É você, porque pela primeira vez na vida, sua arrogância encontrou alguém que não se curva. As palavras pairaram no ar, pesadas. O público estava em suspense, dividindo os olhares entre o milionário cada vez mais irritado e o chefe ex-BOPE, firme como uma rocha. Lívia, mesmo fraca, sentiu algo dentro dela se acender. O chute havia machucado, mas não quebrado sua esperança. Ao olhar para o irmão, entendeu que não estava mais sozinha. Vinícius apertou os punhos, o rosto ficando vermelho de raiva. Tentava manter a postura,
mas o orgulho ferido começava a se misturar com o medo. E foi nesse instante que todos perceberam. A batalha não era apenas entre dois homens. Era o choque entre mundos. O do poder herdado, comprado com dinheiro e influência, e o da dignidade conquistada com coragem e verdade. O salão inteiro parecia prender a respiração. Vinícius, com o rosto vermelho e a voz trêmula de raiva contida, se levantou bruscamente da cadeira. O movimento fez o copo de vinho tombar, tingindo a toalha branca com manchas rubras que lembravam sangue. O som do vidro batendo na mesa ecoou pelo restaurante como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. "Você acha que pode me desafiar aqui?" A voz dele saiu alta demais, quase um grito. "Sabe com quem está falando? Eu sou Vinícius Tavares." Os olhos dele percorriam o salão como se buscassem apoio, mas só encontravam olhares de reprovação. Leandro não se moveu. Manteve os pés firmes no chão, como se fizesse parte da estrutura do restaurante. O silêncio dele pesava mais que qualquer resposta agressiva. "Esse nome não impressiona ninguém aqui dentro", disse finalmente em tom firme. "O que impressiona é um homem que levanta o pé contra a própria esposa grávida." A frase cortou o ar como uma lâmina. Lívia baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Por um instante, tentou esconder o rosto com as mãos, mas a voz do irmão a fez erguer novamente os olhos. Havia verdade ali. Vinícius deu um passo em direção a Leandro, como se quisesse encurtar a distância. "Você vai se arrepender disso, cozinheiro." Cuspiu com desdém, tentando diminuir a figura do irmão diante do público. Leandro manteve o semblante impassível. "Sou chefe, não cozinheiro. E antes disso fui bope." O peso da frase fez alguns clientes se entreolharem murmurando. Muitos sabiam o que aquele título significava. Vinícius, porém, não demonstrou entender a gravidade. "E daí? Isso aqui não é favela, é um restaurante." A ironia em sua voz tentava disfarçar o medo crescente. Um cliente sentado mais ao fundo não resistiu e falou alto. "Então respeite sua mulher, rapaz. Ninguém aqui veio jantar para ver covardia." O comentário arrancou aplausos tímidos de algumas mesas. Vinícius olhou ao redor, atônito. Estava acostumado a ser bajulado, nunca confrontado em público. Sentiu-se exposto, vulnerável. Leandro deu outro passo à frente, e agora a diferença entre os dois era evidente. Um carregava no corpo a postura de quem havia sobrevivido a combates. O outro, apenas a arrogância de quem nunca enfrentou nada, além de reuniões em salas envidraçadas. "Você pode ter dinheiro, sobrenome e influências", disse Leandro em voz baixa, mas audível para todos. "Mas nada disso te dá o direito de humilhar minha irmã." Lívia fechou os olhos por um momento. Sentia a respiração se acalmar, não pela ausência do medo, mas pela presença da coragem ao seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Vinícius, já sem argumentos, apenas apontou o dedo para Leandro. "Isso não vai ficar assim", prometeu com a fúria de quem via seu império de arrogância desmoronar diante de testemunhas. E naquele instante, todos entenderam que o verdadeiro julgamento não seria apenas nas cortes da lei. Já havia começado ali, no coração de cada pessoa que testemunhava a cena. O ambiente estava tão carregado que até o ar parecia difícil de respirar. Vinícius mantinha o dedo em riste, tentando impor respeito, mas quanto mais falava, mais o público o rejeitava. Era a primeira vez que ele não conseguia manipular a narrativa. Não havia advogado, assessor de imprensa ou jornalista comprado que pudesse apagar a imagem de um herdeiro milionário chutando a própria esposa grávida em público. Lívia, ainda trêmula, percebeu os celulares apontados na direção deles. O registro daquela violência já não pertencia apenas a ela. Pertencia a todos que testemunhavam e que levariam a verdade adiante. Era o fim da máscara de Vinícius. "Você acabou com sua imagem, Vinícius", murmurou ela com a voz fraca, mas firme o suficiente para ser ouvida. "Pode ter poder e dinheiro, mas não tem caráter." Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Pela primeira vez, as palavras de Lívia ecoavam sem medo. Leandro se colocou mais perto da irmã,
a protegendo com o corpo. Chega! A firmeza em sua voz fez até os garçons pararem de se mover. Esta mulher não está sozinha. Vinícius riu nervosamente, tentando recuperar algum controle. Você acha que vai me intimidar? Eu posso fechar esse lugar amanhã mesmo. Leandro deu um meio sorriso, o primeiro da noite. E eu posso acabar com você em 1 segundo. Mas não preciso disso. A verdade já está fazendo o trabalho. O salão irrompeu em mais aplausos, agora mais fortes. Vinícius, envergonhado, percebeu que estava cercado. Pela primeira vez, sentiu o peso de não ter aliados. Lívia, porém, sabia que aquele ainda não era o fim. A luta verdadeira estava só começando. O chute havia deixado marcas não apenas em seu corpo, mas em sua alma, e principalmente no filho que carregava. Leandro segurou a mão da irmã. Eu vou te proteger, e ninguém mais vai encostar em você. Ela assentiu com lágrimas descendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de dor, mas de libertação. E agora eu quero ouvir de você que está acompanhando essa história. O que você faria no lugar de Lívia? Você teria coragem de enfrentar o próprio agressor diante de tantas pessoas? E me diga também, de onde você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Vinícius estava encurralado. O olhar arrogante que costumava intimidar rivais em reuniões de negócios já não funcionava ali. Cada movimento dele era acompanhado por dezenas de olhos, celulares gravando, provas se acumulando. A reputação que demorara anos para construir estava desmoronando em questão de minutos. Ele tentava se convencer de que ainda tinha o controle. Vocês não sabem quem eu sou, resmungou, ajeitando o paletó com mãos trêmulas. Tenho contatos, poder. Tudo isso pode desaparecer se eu quiser. Mas quanto mais falava, mais sua voz soava fraca. Já não era um aviso, era desespero. Lívia respirava com dificuldade, ainda com a mão sobre a barriga. A cada contração de dor, lembrava-se do bebê que precisava sobreviver. O medo era real, mas havia também uma centelha de esperança. Afinal, naquele salão não estava mais sozinha. Leandro, firme, o encarava como um soldado diante de um inimigo. Não precisava gritar, não precisava ameaçar. Sua simples presença era um lembrete de que Vinícius havia subestimado a pessoa errada. Você passou a vida achando que o dinheiro resolveria tudo, mas aqui, hoje, diante dessas testemunhas, ele não compra silêncio. A voz de Leandro ecoou com clareza, como um veredito. Algumas mesas começaram a se erguer. Pessoas comuns, mas que tinham visto o suficiente para não aceitar calados. Uma senhora idosa, com cabelos brancos bem presos em um coque, falou alto. Eu gravei tudo. Se tentar se justificar, o mundo inteiro vai saber o que você fez. Um rapaz de terno simples completou. Já publiquei nas redes. Está viralizando. Vinícius ficou pálido. A luta já não era contra Leandro. Era contra a verdade exposta para todos. Ele tentou avançar um passo, mas Leandro se colocou à frente de Lívia, bloqueando o caminho. Se der mais um passo, vai se arrepender. A frase não foi um grito, mas carregava a força de alguém treinado para cumprir promessas. O público estava dividido entre medo e fascínio. O milionário desmoronava diante de todos, e o ex-bope mostrava que coragem não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela disposição de proteger quem se ama. Lívia, ainda abalada, conseguiu reunir forças para falar. Você não vai mais me calar, Vinícius, nem a mim, nem ao nosso filho. O salão se encheu de aplausos. Vinícius, ofegante, olhou ao redor e percebeu que havia perdido. Pela primeira vez em sua vida, não mandava em nada. Não controlava ninguém. Estava sozinho. Leandro aproximou-se um pouco mais, firme. Acabou, Vinícius. O tom era de sentença final. Hoje, quem paga o preço é você. O silêncio pesado do restaurante foi quebrado por uma voz firme que vinha de uma mesa próxima à entrada.
Era um homem de meia idade, de óculos e com uma pasta de couro ao lado. Eu conheço você, Vinícius Tavares. A afirmação ecoou, chamando a atenção de todos. Vinícius virou-se, surpreso. Quem é você para falar comigo desse jeito? Perguntou, tentando recuperar o tom de autoridade. Um promotor. O homem levantou-se, exibindo a credencial. E não é a primeira vez que seu nome aparece em denúncias, sempre abafadas pelo dinheiro da sua família. Um burburinho se espalhou pelo salão. As pessoas sussurravam entre si, chocadas com a revelação. Vinícius empalideceu. Você não tem provas. Tentou se defender, a voz embargada. O promotor deu um passo à frente. Tenho sim. E agora há mais uma. Dezenas de testemunhas. Gravações em vídeo e a marca de sua covardia estampada no rosto e no corpo de sua esposa grávida. Lívia sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme, amparada por Leandro. O coração acelerava, mas pela primeira vez em muito tempo havia um sentimento novo. Justiça parecia possível. Vinícius, tomado pela raiva, ainda tentou reagir. Isso é uma conspiração contra mim, gritou gesticulando. Eu vou acabar com todos vocês, um por um. Mas ninguém mais tinha medo. O público agora se levantava em uníssono. Alguns registravam cada detalhe, outros apenas encaravam em silêncio, mas todos sabiam que algo maior havia se rompido. Leandro deu mais um passo à frente, encurtando a distância entre ele e o agressor. A verdade sempre aparece, Vinícius. Pode demorar, pode ser abafada por um tempo, mas quando chega, é implacável. O milionário mordeu os lábios, tremendo de raiva. Não sabia se tentava fugir, se implorava ou se atacava de novo. Estava perdido em um labirinto de orgulho ferido e medo. Lívia segurou o braço do irmão, pedindo com o olhar que ele não avançasse mais. O bebê se mexia dentro dela como se reagisse a cada palavra dita, a cada emoção forte que a atravessava. O promotor voltou a falar em tom mais alto. Se depender de mim, a impunidade acaba hoje. E todos aqui serão testemunhas. O restaurante explodiu em aplausos e gritos de apoio. Pessoas que antes eram apenas espectadores, agora se tornavam parte da cena, como se compartilhassem a missão de não deixar aquele crime cair no esquecimento. Vinícius, em silêncio, olhou ao redor e percebeu que não tinha saída. Pela primeira vez, sentiu o peso do que significava estar sozinho, sem o escudo do sobrenome, sem a proteção do dinheiro, sem o respeito que nunca mereceu. E naquele instante, ele percebeu que a queda estava só começando. Os aplausos ainda ecoavam quando a porta do restaurante se abriu bruscamente. 2 policiais entraram, acompanhados pela gerente do local, que havia ligado discretamente para a polícia assim que a confusão começou. O ambiente ficou ainda mais carregado. O milionário, que sempre acreditou estar acima da lei, agora tinha a farda da justiça à sua frente. Boa noite, disse um dos oficiais com voz firme. Recebemos denúncias de agressão. Quem é Vinícius Tavares? Um silêncio momentâneo tomou conta do salão, mas não durou muito. Todos os olhares se voltaram para ele. Vinícius tentou manter a postura, ajeitando os ombros. Sou eu, mas isso é um mal-entendido. Minha esposa está grávida e ficou nervosa. A reação foi imediata. Gargalhadas irônicas e vaias preencheram o espaço. A versão dele não convencia mais ninguém. O policial cruzou os braços. Mal entendido? Há pelo menos 20 vídeos gravados, senhor. E apontou para os clientes que ainda seguravam os celulares, registrando cada detalhe. O senhor será conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Vinícius engoliu em seco. Pela primeira vez não conseguia falar. A boca se abria, mas nenhuma palavra saía. Lívia, apoiada pelo irmão, ergueu a cabeça. Olhou para o marido não com medo, mas com a firmeza de quem finalmente entendia. Não precisava mais se calar. Ele me agrediu, sim. Chutou a minha barriga. A voz dela saiu firme, quebrando de vez qualquer narrativa de Vinícius. E todos aqui viram.
O impacto das palavras de Lívia percorreu o salão como um raio. Era a vítima falando, assumindo diante de todos a verdade que tantas mulheres em silêncio eram forçadas a esconder. Leandro a abraçou, protegendo-a. "Você não está mais sozinha", murmurou. Os policiais se aproximaram de Vinícius, que ainda tentou dar um passo atrás. "Vocês sabem quem eu sou?", disse com voz trêmula. "Meu pai vai acabar com a carreira de vocês", mas o oficial respondeu sem hesitar. "Hoje o que importa não é o seu sobrenome, é o que você fez." Algumas pessoas aplaudiram, outras choraram comovidas. O salão, antes palco de uma agressão brutal, tornava-se agora cenário de justiça. Vinícius foi algemado. As mãos que tantas vezes apontaram ordens e ergueram taças de champanhe agora estavam presas atrás do corpo, diante dos olhos de todos. Enquanto era conduzido, gritos ecoaram. "Covarde! Justiça para Lívia! Chega de impunidade!" O herdeiro, outrora tão intocável, saía do restaurante como um homem derrotado, e cada passo dado era o início de um caminho sem volta. Lívia respirou fundo. O bebê ainda se movia dentro dela, como se sentisse que, apesar da dor, a noite marcava um novo começo. O restaurante, ainda em choque com o que havia acontecido, começou a se esvaziar lentamente após a saída de Vinícius. Mas algo permanecia no ar, a sensação de que todos tinham testemunhado um momento que jamais esqueceriam. Lívia, amparada pelo irmão, sentou-se novamente. O corpo ainda doía, mas a alma respirava mais leve. Ela havia rompido um ciclo. Pela primeira vez em anos tinha dito em voz alta o que sofria. Pela primeira vez não havia medo maior do que a coragem que surgira dentro dela. Leandro ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com firmeza. "Você foi incrível, mana. Hoje você mostrou que não está sozinha." Lívia deixou que as lágrimas escorressem, mas não eram de vergonha nem de dor. Eram lágrimas de libertação. "Eu sempre tive medo de enfrentá-lo, medo de perder tudo, medo de que ninguém acreditasse em mim. Mas agora vejo que o silêncio só alimentava a violência." As pessoas que ainda estavam no salão se aproximaram. Uma jovem colocou a mão no ombro dela e disse baixinho: "Obrigada por ter tido coragem. Você não imagina quantas mulheres vão se inspirar em você." O bebê mexeu dentro da barriga, como se também celebrasse. E Lívia sorriu. Pela primeira vez naquela noite, sorriu de verdade. Leandro levantou-se e falou em voz alta, para que todos ouvissem. "Esse não é apenas o fim da arrogância de um homem rico. É o começo de algo maior. O começo de um tempo em que mulheres como minha irmã nunca mais ficarão caladas." O salão explodiu em aplausos. Pessoas que nunca tinham se visto se abraçavam, sentindo-se parte de uma mesma luta. Lívia fechou os olhos por um instante. Reviveu em flashes as humilhações, os insultos, as marcas invisíveis que carregava. Mas agora, junto com essas memórias, havia a imagem do irmão ao seu lado, da plateia aplaudindo, da justiça acontecendo diante dos olhos dela. "Eu achei que estava sozinha", disse ela baixinho, mas ainda audível. "Agora sei que nunca mais vou estar." Era mais do que uma frase. Era uma promessa. A promessa de uma mulher que tinha encontrado sua voz e que jamais permitiria que fosse silenciada novamente. Lívia saiu daquele restaurante de cabeça erguida, mesmo com o corpo dolorido, porque no fundo ela sabia que algo muito maior havia acontecido ali. Não foi apenas sobre enfrentar um marido agressor, foi sobre romper o silêncio, foi sobre mostrar que a voz de uma mulher, quando dita em verdade, pode calar até o poder de uma família milionária. E é aqui que eu quero falar com você que me acompanha até o fim dessa história. Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes engoliu a dor, acreditando que ninguém acreditaria em você? Lívia acreditava que não tinha saída. Mas, naquela noite, descobriu que coragem não significa ausência de medo. Significa decidir que a vida vale mais do que o medo. Ela não apenas se libertou,
Ela mostrou ao filho que carrega no ventre que ele será recebido em um mundo onde a dignidade não pode ser comprada, onde a justiça pode nascer até do silêncio rompido em um restaurante. E você, o que faria no lugar de Lívia? Você se calaria ou teria coragem de gritar? Se essa história mexeu com você, eu peço uma coisa: escreva nos comentários a sua opinião. Diga o que faria no lugar dela, ou simplesmente compartilhe o que sentiu ao acompanhar cada detalhe. Sua voz também importa. Sua reflexão pode transformar alguém que hoje acredita estar sozinho. E mais, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Porque cada vez que você faz isso, essa mensagem chega mais longe e pode alcançar justamente quem precisa ouvir que existe esperança, que existe saída, que existe um amanhã diferente. Lembre-se, violência não é amor, silêncio não é paz e medo não é destino. Se hoje você está passando por algo parecido ou conhece alguém que sofre em silêncio, lembre-se da história de Lívia. Ela começou a mudar sua vida quando decidiu que já era suficiente. Que essa história não seja apenas mais um vídeo que você assistiu, que ela seja um chamado para enxergar, para ouvir e principalmente para não se calar. Porque no fim, todos nós temos uma escolha: sermos cúmplices do silêncio ou sermos parte da mudança.